Então foi um confronto mais interessante ontem no Maracanã, 50 mil pessoas, e que deixou sequelas físicas para o Flamengo, né? O Flamengo vai ter que arcar aí com essas consequências agora, porque o Cebolinha, logo com 10, 11 minutos, caiu no chão, foi um lance sozinho mesmo no gramado do Maracanã, e aí ele teve, era uma suspeita de rompimento dos ligamentos do tendão de Aquiles esquerdo, uma situação mais grave, e aí depois ele foi para o hospital fazer exames, foi confirmado, só volta no ano que vem, o caso é cirúrgico. O Vinha, no segundo tempo, passou por um problema também bastante impactante, foi um choque ali, na verdade, de joelho, que deu uma virada no joelho, uma entorse com o Rômulo, uma disputa no meio de campo. Ele ainda tentou permanecer, ficou quase como um atacante, mas para fazer número não tinha a menor condição de ficar em pé. Aí o Vinha também saiu ali carregado, não tinha muita condição. Também foi passar por exames, a suspeita era de uma lesão ligamentar. Teve lesão confirmada, o Flamengo ainda quer saber exatamente a extensão de qual vai ser essa lesão, mas muito provavelmente só vai voltar no ano que vem, caso cirúrgico. Então são duas perdas, dois desfalques muito grandes para o técnico Tite. E uma curiosidade é que o Flamengo poderia, antes da entrada do Vinha, até na substituição, obviamente, né, o Ayrton Lucas sofreu um choque, um corte no supercílio, caiu, até um tanto pareceu ali desacordado. O Flamengo não utilizou o protocolo por conta de concussão, e aí estava bem o Ayrton Lucas. Então o Ayrton Lucas, por não ter utilizado esse protocolo, o Flamengo entendeu que ele estava bem, o Flamengo não teve direito a mais uma substituição, por isso até nem substituiu o Vinha depois. Se ele tivesse utilizado esse protocolo em relação a Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas, por exemplo, estaria fora do jogo de quinta-feira, porque ele teria que ficar 5 dias fora das atividades. Então teria um mega problema o Tite, ficaria sem os seus dois laterais pela esquerda, mas o Ayrton Lucas agora está liberado, a questão com o Vinha mesmo. Então preocupa sim. O Varela, que ficou fora do jogo por uma questão no quadril, em princípio o Flamengo está observando, acredita que não vai ser grande problema. O De La Cruz saiu mais por um esgotamento mesmo, ele que tem aquela questão de um choque no joelho direito, mas jogou bem ontem, saiu mais por desgaste mesmo. Infelizmente para o Flamengo, a gente torce até pela recuperação dos atletas, uma boa recuperação para ambos. O problema foi com Cebolinha e também com o Vinha. E um adendo só para terminar, Glaucia, já me estendi aqui, o Cebolinha, substituto natural, quem seria? Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique está suspenso para esse primeiro jogo contra o Bolívar na quinta-feira, porque foi expulso na última partida da fase de grupos contra o Milionários. Trigo Bueno. Bom, eu só concordei com a parte que ele concordou comigo. No resto... Que coisa, não? Não é? Então fala da parte que ele concordou Não deu. Júlio, Explica aí, Bobo. Fala isso. Porque na fala dele, ele concordou comigo em um trecho. Tá. Que é que os hábitos são influenciados. Ele, né, pô, Maracanã, é isso aqui, é a torcida. Os hábitos são influenciados pelo ambiente, pela condição, que é a minha tese, que vocês já sabem aqui há muito tempo. Então ali ele jogou a bola, jogou luzes sobre a minha tese, atestando. Agora é o seguinte, ele vai falar em sacanagem com o Palmeiras. O primeiro, sacanagem foi o gesto obsceno dele, né? Então, houve o gesto ali, tanto que ele pediu desculpa, então ele errou ali e tal. Não teve sacanagem nenhuma na expulsão dele. Sacanagem foi o gesto dele. Ele reclamou da tecnologia na transmissão de TV. E, por exemplo, a gente discutiu aqui, na minha opinião, de muita gente, teve um pênalti do Murilo que cometeu contra o Flamengo. Então ali também não influenciou o ambiente ali, porque se desse aquele pênalti ali e o Flamengo empatasse, matava o jogo, a classificação, não sei o quê. Então também, sabe, quando o Palmeiras é ajudado, é beneficiado, a arbitragem não sei o quê, aí ele fica quietinho, pianinho, vai falar do plano, da tática, não sei o quê, do trabalho, elogiar não sei quem, bababá, tal. Agora, qualquer coisinha que não vence, nesse caso ele não venceu, ele falou que foram 2 pontos perdidos. Aí ele vem, faltou sorte, né? Ontem ele falou de novo na coletiva em algum momento. Falta de sorte, ou não sei o quê. E também elementos ou coisas que estão além do nosso alcance, a arbitragem, que ele vira e mexe também fica batendo nessa tecla. Então, pra mim, ele tá chorando. E eu disse, pra mim era pro Pulgar ser expulso. Eu avaliei, concordo também nesse sentido, a análise dele.
Eu não achei que era para expulsar o jogador do Botafogo. Né? Para mim, são lances ali que tem graus ali diferentes. Pode ter alguma semelhança, mas são graus parecidos. E aí também eu tenho que pedir desculpa, porque eu também concordei com aparelhos são arcaicos. Né? Essa também é outra... falou também. Nós estamos falando aqui. Na verdade, ele concordou com você, Bubu. Então, no que ele concordou comigo, eu concordo com ele. Deu pra entender? Na parte que ele falou que ele concordou comigo, eu concordei com ele. Agora no resto eu discordei. Natália, ele fala... E quando ele fala que o Palmeiras, só o Palmeiras merecia a vitória? Não acho que foi tudo isso também. O Palmeiras foi melhor que o Flamengo, muita gente, né? Pra muita gente, onde? No Turiaçu? Daqui a pouco nós vamos falar da parte O Everton foi melhor em campo. Também achei. O Vitor Reis tá jogando muito. Podia ter sido 2-3-0 no primeiro tempo. Mas nós vamos falar daqui a pouco da pelota. Vamos falar ainda do personagem. O jogo tem 90 minutos. Eu acho que o jogo tem 90 minutos. Primeiro tempo, Flamengo melhor. Início do segundo tempo, Palmeiras melhor. Metade final, Flamengo... Por que eu... Não, calma, nós vamos falar de bola. Explica isso. Foi um jogo melhor do que os últimos 3 que a gente viu. Mais equilibrado. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Exatamente. Tite e o Abel pra gente falar de bola. Faz o seguinte, Só esse personagem Abel. Quando você entrar no estúdio, você deixa o coração Não, de lá. Me diz agora dizer que eu Deixa o coração daqui pro coração. Eu tô vindo seguindo o roteiro. Esse coraçãozinho aí tá não, eu apertado. não. Esse roteiro Esse tem coração aqui, tá ó. apertado. Ó, o Abel... Não tem olha nada, lá, não tem nada. Meu copo d'água transbordou. Aparelhos arcaicos, não tem aqui, ó? Sim, mas é o que você falou que o Palmeiras... Já nós vamos falar. Aí eu deixa o repito. coração do lado de fora, por favor. Tá muito emocionado. Muita gente comentou com você que o Palmeiras foi muito melhor e mereceu vencer, foi isso? Tenho escutado muito isso. Aonde? Quer ver uma coisa que eu tenho escutado? Malu. Que o Abel Ferreira está reclamando muito. Sua esposa desculpa a intimidade, sua esposa é palmeirense também? Ela é, né? Ela, minhas filhas. Eu sou Rio Branco. Também você diz por causa das minhas filhas. Você Olha sabe... pra câmera e vê se tem a cara de pau de repetir o negócio. Parece. Eu tenho escutado muito, deve ter sido em casa, ele no espelho. Eu peço para que Gilberto Barros libere aquela máquina. Verdade, lembra da máquina? Isso aí vai derrubar. Máquina! Vamos ver se o pessoal tá falando a perigoso, verdade aí, galera. Perigoso. Natália, Que o que é? Abel tem razão em reclamar muito, que foi o que ele fez ontem? Ele tem razão de reclamar em alguns momentos, mas eu vejo que ele muda o foco do que tem sido o Palmeiras coletivamente. Obrigado. Obrigado, Acho que esse é o ponto. Ele tem coisas a reclamar de fato, tem algumas coisas que são inconclusivas, tem lances que são a benefício ou errados, mas que acabam beneficiando o Palmeiras, mas não que há um complô ou que há alguma coisa nesse sentido. Agora, uma coisa é fato. O que o Abel talvez tenha mais dificuldade nesse brilhante trabalho que ele faz à frente do Palmeiras é de reconhecer quando o trabalho dele não está bom, quando as coisas não estão acontecendo. O time melhora de produção, melhora contra o Flamengo no Allianz Parque, melhora na produção em relação ao que tinha feito no jogo de ida da Copa do Brasil, mas está faltando alguém para ser mais eficiente nesse Palmeiras, alguém que vai chegar e vai conseguir guardar mais gols. Não tem, ele não consegue achar esse cara dentro hoje do elenco do Palmeiras. Aí tem questão de lesão, tem questão de desgaste, tem uma série de outras coisas, mas de fato ele tem que fazer uma autocrítica também de vez em quando, né? Bom, então, já que vocês querem falar bastante de futebol, e eu também, vamos ouvir Tite e Abel. Vamos lá. Mas eles falaram Eu sei. Assim, eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso. São muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos o recorde socialmente e somos das equipas que mais a seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Primeiro um grande jogo de duas grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade.
Eu ouvi o Abel falando que todo mundo quer o Palmeiras em crise. Você quer? Todo mundo quer, Zé? Eu quero ninguém, cara. Papinho mala, hein? Pois é. Papo mala, malandro. É aquele famoso papo todos contra nós, né? Aquela história, aquela famosa história que existe no Palmeiras. É o inimigo invisível. Sim, é o sistema, é tudo aquilo senhora, que acontece, né? Eu discordo do Abel em relação a isso. E ele não é o único, não. Talvez ele seja o único que verbalize. A maioria dos técnicos lógico que mas o torcedor que não torce pro Palmeiras torce contra o Palmeiras, mas torcer pela sou eu contra todos. Sim, a maioria faz isso, né? Eu discordo, eu acho que o jogo foi um bom jogo dentro daquilo que nós estamos falando, dentro dos 3 jogos, né? Eu acho que foi o jogo mais equilibrado, porque nós vimos ontem as duas equipes tentando jogar. Eu acho que houve uma alternância de comando de jogo. O Flamengo no primeiro tempo, nos primeiros 20, 25 minutos, para mim foi melhor. Depois o Palmeiras igualou um pouquinho, dificultou para o Flamengo em algumas ocasiões. O Everton foi realmente fundamental para o Palmeiras não sair perdendo no primeiro tempo de 2-0, no mínimo. No segundo tempo, o Palmeiras começa um pouquinho melhor, o Flamengo iguala o jogo ali, depois no final do jogo, quando o Abel muda a equipe, coloca o Veiga, o Rômulo e o Rony, ele muda um posicionamento e ao mesmo tempo o Flamengo tira os 2 volantes, né? Coloca o Léo Ortiz e o Alan, tira o Pulgar e o De La Cruz. E aí esses dois volantes tiveram problemas ali na adaptação de posicionamento, aquelas coisas todas, e o Palmeiras cresceu no finalzinho do jogo. Mas acho que foi um jogo válido perante a qualidade das duas equipes. É natural isso, uma hora eu comando o jogo, outra hora eu respiro e aí o time adversário cria oportunidades. É natural pela grandeza e qualidade dos dois times. O Tite também falou, né? Deveríamos ter vencido, sair orgulhoso da apresentação dos meus jogadores e tal. Ninguém queria criticar. Eu acho que foi um bom jogo. Demorou a sair o vinho ali, ó. Foi um jogo muito melhor em relação ao primeiro turno. Então, esse é o ponto. O primeiro turno foi horroroso. Foi muito mais equilibrado, né? Os duelos da Copa do Brasil, Zé? Só voltar um pouquinho. Eu sei que nós estamos falando de futebol e que eu não tive a oportunidade de falar, né? O Abel falou que não confia nas linhas. Aí, ó. Se não houvesse VAR, provavelmente esse gol seria invalidado. E aí o Palmeiras iria perder. Depois aquela nova... Isso. Ou seja, o VAR valeu. Nesse caso, para ele, valeu. Tem algumas outras coisas também que ele fala nas declarações sobre tem que mudar a base do futebol brasileiro, do calendário, Copo disso, transbordou, daquilo, não aguento né? O copo transbordou. Assim, primeiro, converse com a Leila. Quanto o Palmeiras arrecada de direitos televisivos? Quanto que as televisões pagam? Né? Quanto que o Palmeiras recebe? Né? Quantos que os clubes recebem para jogar o Campeonato Brasileiro? Eu joguei o Campeonato Brasileiro de 93 até 96. Naquela época já era assim. Né? Não tinha tanto dinheiro como se tem hoje. Voltei a jogar em 2004 e 2005, a mesma coisa. Quarta, domingo, Libertadores e tal. Os times que jogam todos os campeonatos, eles disputam vários jogos, né? Mas ganham mais para isso também. Né? Então, assim, ao invés de reclamar publicamente, vai lá no seu diretor. E aí não é só para o Abel, para todos que irão reclamar. Vai para o seu diretor e fala assim, olha, é o seguinte, diretor, quando a televisão oferecer para você um contrato de 3 anos pagando 200 milhões, você não aceita. Não aceita, porque isso não está correto. Não aceita, entendeu? Eu vou tirar do meu dinheiro e vou pagar o salário dos jogadores, eu vou pagar o salário dos funcionários, eu vou pagar a folha salarial de todo mundo que trabalha no departamento de futebol. E assim, não trabalha. Inclusive o meu salário, que é um dos maiores do Brasil e um dos tops do mundo também, eu não quero receber. Assim, as pessoas precisam entender que existem determinadas situações que isso acontece há muito tempo. E quando veio para o Brasil, eu tenho certeza que o Abel é um cara estudioso, a gente vê isso, ele já sabia que ele iria enfrentar isso. Ele está há 4 anos, há 4 anos ele vive essa realidade. Então precisa parar um pouquinho de reclamar nessa situação, porque ele já sabe que é culpa dos dirigentes. Desculpa se eu usei a tua culpa aí. E culpa também, culpa, né, dos culpa presidentes que assinam os regulamentos e aceitam o dinheiro, que é natural pelo futebol. Uma outra coisa que ele fala sobre mudar a base, né? A base se muda com educação, com respeito, com tudo. E não estou falando só do Abel, não. Pelo amor de Deus, estou falando de todos. Estou falando de treinadores, de jogadores, de presidentes. Eu questiono aqui, quem acompanha aqui sabe, eu só vi dois treinadores ao longo da minha vida como comentarista, 2 treinadores darem entrevista pós-jogo e falarem: hoje fui beneficiado pelo meu time, pela arbitragem, pelo erro da arbitragem. Roger
que está hoje no Internacional. Né? Eu acho que ele estava até no Palmeiras, não sei se era no Palmeiras. Acho que foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras que ele falou isso. E o Muricy. Foram os únicos 2 treinadores que eu vi, olha, realmente nós somos beneficiados. O resto, todo mundo reclama e eu tô com o Bubu. Quando, beleza, por que não reclamou do pênalti? Por que não falou que foi beneficiado pela não marcação do pênalti do Murilo? Então, assim, é mais do mesmo. É mais do mesmo do futebol brasileiro. E ontem foi um bom jogo. Ontem foi um bom jogo. Acho que se você não colocasse a arbitragem nessa situação, talvez nós estivéssemos falando mais tempo sobre o jogo. Eu faço uma pergunta. Uma expulsão te dá garantia de vitória? Não, tem gente que fala que quando fica com um a mais é pior. Te dá garantia de vitória? Não te dá garantia de vitória. Entendeu? Então, assim, que o jogo determinadas coisas que eu acho que não vale. O jogo passou pouco por erros de arbitragem hoje. Ontem. Você acha que dos 3 esse foi o melhor jogo, Pedro, na tua opinião? Do duelo, assim, pegando Copa do Brasil e esse? Eu entendo a visão da Nath. Para o torcedor do Flamengo, o melhor jogo foi o primeiro. Para o torcedor do Palmeiras, o melhor jogo foi o segundo. Para quem queria ver o que o Zé falou, essa alternância, o Flamengo começa bem, o Palmeiras reage. O Palmeiras do primeiro tempo ontem não é o mesmo Palmeiras do primeiro tempo do jogo de ida da Copa do Brasil. É o Palmeiras que tenta reagir, tenta ter a bola, tenta não ficar só jogar, né? Encostado lá atrás. A mudança do Abel no início do segundo tempo, a mudança do intervalo, que é Saco Moreno e bota o Fabinho, é uma mudança para ter mais jogo no meio, o Palmeiras passa a ter mais jogo. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras é melhor. Sim. Quando o Palmeiras faz o gol no final também, o Flamengo parecia ter mais controle. Então, assim, você teve alternância ali de controle, não teve um jogo, um time que foi senhor do jogo. Eu acho que o primeiro tempo do primeiro tempo do Flamengo é muito bom. O Everton trabalha muito, o Everton é o grande nome do primeiro tempo. O Flamengo chega, o Flamengo cria, o Flamengo tenta ter volume. O Flamengo, inclusive, ele não decide que isso é algo que fica com um gosto amargo ali, porque quando você pega para ver o recorte do jogo, tanto que o Flamengo tentou jogar, se tomar aquele gol no finalzinho, sabe, é um gosto amargo. Não é que foi um a menos, porque a expulsão do Murilo já foi bem no finalzinho. Sim. O Flamengo também já estava com vinho ali no sacrifício, sem conseguir jogar. Mas é um gosto amargo pelo que você cria, pelo jogo em casa, pelo que você não aproveita, porque o Palmeiras ele entra com um time mexido, né? Não necessariamente poupando, mas gente que não poderia entrar e vai colocar os jogadores principais ali no segundo tempo, até para buscar, né? Então, assim, fica um gosto amargo pelo que o Flamengo fez. Construiu, tentou, e aí fica uma sensação de que ali depois do 1-0, o Flamengo vai controlando, achando que o jogo tá sob seu domínio, que não vai sofrer, que vai confirmar uma vitória, e vem o Palmeiras que consegue, mais uma vez, uma questão de falha de posicionamento do sistema defensivo do Flamengo, porque sai todo mundo e o Vinha, que não vinha jogando com essa linha, fica para trás. O Vinha fica para trás. E aí acaba que deixa na mão. O primeiro tempo do gol adiado do Palmeiras é um trabalho bem feito. O Flamengo faz aquilo ali para justamente deixar o atacante impedido por pouco, que é a linha que o Tite sempre fez. Agora, tem um problema, porque é mais um jogo que o Flamengo tem muito volume ali em algum dado momento e não decide. Se você não massacrar, não decidir contra o Bolívar, você vai ter problema na volta. Sim. Se você pega um confronto um pouco mais duro na Copa do Brasil, no jogo de ida, tem que dizer, e você não mata, você vai ter problema depois, como você quase teve contra o Palmeiras. Então acho que o gostinho amargo é esse Flamengo que não carimba, que não maltrata. É o que o Bubu fala, que faz um resultado mínimo e começa a se poupar, a controlar ali, não é agudo. Então acho que ficou um gostinho amargo. Por que você tá com esse biquinho aí fazendo... É o gosto amargo. É um aí vai ver quando fica amargo. Cara, eu não tô gostando. Que cara? Essa nova fase, exaltando o outro. Não. Eu adoro chocolate, né? Não, o amargo não tanto, eu gosto mais de chocolate doce. Mas pra mim, o gosto amargo está nesse jogo inteiro. O grande vencedor da rodada, vocês não estão preparados para essa conversa, foi o Fortaleza. Não, isso é... Depois o São Paulo e o Bahia. O Fortaleza é o líder do campeonato por pontos perdidos. Então, a realidade, o Flamengo foi o mandante desse jogo. O Palmeiras, alguém pode falar que até preservou em algum momento alguns jogadores ali e tal. O Flamengo perdeu 2 pontos em casa, na campanha do Brasileiro. E eu falei aqui, a minha credibilidade está na mão do Tite. Que eu falei que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Então, pensando no Campeonato Brasileiro, confronto direto, o resultado foi ruim para o Flamengo. O Fortaleza do Vojvoda, com algumas limitações, com a questão da logística que o Pedro sempre lembra, a dificuldade, o Fortaleza tem uma campanha melhor que o Flamengo. Está na frente em pontos e tem o mesmo número de jogos. Então, por pontos perdidos, o Fortaleza está melhor até que o Botafogo, né? Ele estaria liderando o campeonato. E o Palmeiras, que eu tenho falado, está correndo o risco de ficar fora do G6. Mas você falou que era Palmeiras, que era Barcelona e Real Madrid. O Palmeiras está em 4º lugar, tem a mesma pontuação do São Paulo, o mesmo número de vitórias, só supera o São Paulo no saldo de gols. E os dois vão se enfrentar agora.
Né? Então é o seguinte... Onde está o erro? O Tite que está recuando demais, o Flamengo... Ele tá perdendo ponto. Ele perdeu... Na Copa América a gente elogiou, que foi o momento que o Flamengo estava desfalcado, ele fez uma boa pontuação, mas na reta final ali ele fraquejou. Perdeu do Fortaleza, que eu tô destacando aqui. O Fortaleza foi lá no Maracanã e ganhou. Fortaleza também ganhou do Palmeiras. Ganhou também. Ganhou do Cruzeiro fora, ganhou do São Paulo fora e tal. Fortaleza fez uma campanha espetacular. Então eu tô falando assim... Flamengo e Palmeiras, o duelo dos grandes times, o Tite vai lá, é o alto nível. Por que ele não falou isso do Flamengo e Fortaleza, que ele perdeu em casa? Entendeu? O alto nível, o Fortaleza tá mostrando o campeonato com todos os problemas, e o Vojvoda humilde ainda tá falando, não estamos numa briga pelo título, é muito cedo ainda, tal. Só que a tabela, o recorte do campeonato por enquanto... Como é que é? O recorte, por enquanto, desse campeonato. Aí começa esse recorte, o Fortaleza está melhor que Flamengo e Palmeiras. Faz então de novo, Bubu, que eu gostei, faz de novo. Recorte. Vai dar corte. O Tite fala, não, os dois grandes times, o investimento, as marcas, os dois... Parece que o campeonato é Flamengo e Palmeiras. Só que, por exemplo, o Fortaleza tá muito bem. O São Paulo tem a mesma pontuação do Palmeiras. Então, assim, os dois estão perdendo pontos. O Abel lamentou que perdeu 2 pontos. E que força pra botar o São Paulo. Entendeu? Não, mas o São Paulo não é que eu tô colocando. O São Paulo está em 5º lugar. Mas eu acho que ainda é um sonho... Então, não tô dizendo assim. O São Paulo tá a 5 pontos da liderança. É um absurdo falar que o Flamengo e o Palmeiras são 2 potências do campeonato, né? É um absurdo. Não, mas assim... Ih, tá lembrando que você falou Real Madrid e Barcelona. Não, eu falei, mas assim, eu achava que o Flamengo ia disparar. Ainda espero que o Tite não decepcione. Quantos jogos você falou que o Palmeiras não ia Vai ser ganhar? campeão, e se não for, a culpa é do time. Ele falou que o Palmeiras ia ficar 9 mas é o jogos sem Fortaleza. vencer. Então, assim, primeiro assim, eu não vi esse jogo espetacular. Que jogo brilhante. Que altíssimo nível. Flamengo Mas você e ligou a TV pra Palmeiras. Tal. Primeiro jogo só jogou o viu, Flamengo. rapaz. Segundo jogo só jogou o Palmeiras. Nesse aí foi equilibrado, 1-1, equilibrado, tomando parece foi um espetáculo, entendeu? Foi o Manchester City e Real Madrid. Nossa, tal. Mas quem falou isso? Então, o Tite no discurso dele, antes de falar qualquer coisa, quer exaltar 2 grandes clubes. Mas é o discurso grandes político trabalhos. dele. Mas o jogo ontem foi bom. Investimento. Cara, bom. Você bom. O jogo ontem foi bom. Bom jogo. Bom. Nota 6. Bom. Que dá, ficou vendo Como é que é São Paulo, bom? Atlético Não, Goianiense. bom. Deu? Cara, se fosse ótimo, excelente, que jogo espetacular. Ficou vendo São Paulo e Atlético Goianiense e não conseguiu ver. Ai, meu Deus do céu. São Paulo e Botafogo 2-2 é um jogo melhor que esse daí. Vamos pro povo na TV? Por exemplo. Calma, tá tudo bem. Falar que o jogo de ontem foi bom Não, tá bom, diminui São mas Paulo. assim- Mas fala Então. de novo. Bom, mas já ouviu. Bom. Pronto. Como é que foi o jogo? Bom. Pronto. É isso. Ele vem pra Como é que foi seu dia hoje? Bom. Entendi. Não foi espetacular, não foi. Isso. Também não foi uma tragédia. Exato. Mas bom. É bom. isso. Esse programa, como é que tá? Bom. Não é? Eu vou embora, cara. Fale por você. Continuar. Pelos outros 4, não. Agora melhorou, os caras estão rindo agora. Entendeu? Teve um pouco mais agora de pegar. Ó. Não tem mensagem aí do Fã de Esporte? O povo na TV, por favor. Como é que foi ruim ontem? Antes de descobrir tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades. O jovem atacante Vitor Roque está prestes a deixar o Barcelona, conforme divulgado pelo jornal espanhol Marca. A diretoria do clube catalão decidiu colocar o jogador de 19 anos no mercado e já comunicou essa decisão ao empresário André Curi. Vale lembrar que o Flamengo demonstrou interesse no atleta no início deste ano. Na época, houve até a possibilidade de incluir o meia Lohan em uma negociação, com o Barcelona garantindo prioridade na compra do jovem talento da Gávea. No entanto, o Flamengo optou por explorar outras opções no mercado, embora Vitor Roque nunca tenha sido totalmente descartado pelo departamento de scouting do clube. Agora, a situação do jogador volta ao radar, com sua iminente saída da Catalunha. A possível saída de Vitor Roque deve-se, em grande parte, à necessidade do Barcelona de equilibrar suas finanças. Para conseguir inscrever o atacante no elenco da próxima temporada, o clube precisaria liberar espaço na folha salarial, algo que ainda representa um desafio considerável para os culés. O Barcelona está disposto a considerar tanto um empréstimo quanto uma venda definitiva de Vitor Roque. Em caso de venda, o valor exigido é de 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais na cotação atual. A diretoria catalã espera resolver a situação até a próxima semana, evitando prolongar a indefinição. É importante destacar que André Curi, agente de Vitor Roque, mantém uma boa relação com a diretoria do Flamengo, o que poderia facilitar as negociações. No entanto, até o momento, o clube carioca não formalizou uma proposta oficial pelo jogador. O interesse em Vitor Roque é real,
mas o Flamengo não pretende fazer um grande esforço financeiro pela contratação, especialmente considerando a boa fase de Pedro. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta desafios com lesões no elenco, com o lateral esquerdo Matias Vina e o atacante Everton Cebolinha precisando passar por cirurgias no joelho e no tendão de Aquiles, respectivamente, com retorno previsto apenas para 2025. E agora, torcedores, o que vocês acham dessa possível movimentação no mercado? Será que Vitor Roque pode pintar na Gávea e fortalecer ainda mais o nosso elenco? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que vocês acham dessa possibilidade. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades sobre o Mengão.